Bom dia a todos. Vamos continuar a nossa caminhada? Vamos lá? Então nós estamos estudando sobre, essa é a pergunta que a gente está fazendo, né? Quem é Jesus para você? Então aqui está o texto, Lucas capítulo 9, verso 18 a 22, que diz assim: E aconteceu o quê? Estando ele só, orando, estava com ele os discípulos. E perguntou-lhes dizendo: Quem dizes a multidão que eu sou? Respondendo eles, disseram: João o Batista, outros Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, disse: O Cristo de Deus. E admoestando-os, mandou que a ninguém referisse isso, dizendo: É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Vamos orar antes da gente caminhar. Vamos pedir para que Deus fale ao nosso coração, nos ajudando a entender a palavra dele, o que ele quer para nós nessa manhã. Deus, nós louvamos o teu nome, sabemos que o Senhor é merecedor de toda honra, glória, louvor, adoração, nosso serviço, nosso culto a ti nessa manhã. Pedimos que o Senhor nos abençoe, possamos aprender da tua palavra, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos oriente, que saímos daqui, ó Deus, convictos de que de fato nós aprendemos para não sermos enganados, nem confundidos. Por isso nos ajude cada um nessa escola dominical, cada professor e cada aluno, para a tua glória e para o bem nosso. Nós oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Ok, irmãos, então vamos lá. Quem é Jesus para você? Então a gente está mostrando que esta é a pergunta mais importante da sua vida. Porque se você estiver fora de Cristo, você está perdido para sempre. Então nós falamos isso, que o critério para se julgar se um grupo ou uma pessoa crê em Jesus mesmo, sempre foi, sempre deve ser a pergunta: o que pensais vós de Cristo? Quem é Cristo para você? Aqui está a pergunta crucial, ok? Se Cristo para ele não for o Cristo apresentado pela Escritura, irmãos, ele está fora de Cristo, ok? Pois qualquer grupo que dê as costas a Jesus, rejeitando como Senhor e Salvador, como Salvador e Senhor, como divino humano, deve ser repudiado, ok? Não pode ter, você não pode confiar nesse grupo, você tem que vazar desse grupo. É por isso que estamos vendo quem é Jesus para alguns grupos que se dizem de Cristo, que diz que é de Deus, ok? Então nós já vimos quem é Jesus para o budismo, para as testemunhas de Jeová, para os mormons, né, que é a igreja de Jesus Cristo. Olha o nome da igreja deles: Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, né? Quando a gente já viu. Nós já vimos quem é Jesus para a igreja da unificação, que é do reverendo Moon, para o espiritismo kardecista, para a legião da boa vontade, para os meninos de Deus, né, que foi a aula passada, a gente viu isso, para a maçonaria, para os adventistas, né? Então nós já vimos para todo esse pessoal aqui 9 grupos aí, ó. Hoje continuaremos. Agora, já ouviram falar nesse pessoal aqui? Ultimamente eles não estão muito
Mas teve uma época que foi uma febre, né? Revista. Esse é o grupo Seishonoye, né? Então, para Jesus, para esse grupo aqui, irmão, olha, veja quem é Jesus para esse grupo. O ensino básico do Seishonoye, irmãos, é isso aqui, ó. Você é realidade, você é Buda, você é Cristo, você é infinito, é inesgotável. Então, você já percebe que o antropocentrismo nesse grupo já é descarado, né? Já é bem claro aí, ó. Então, ó, eles não creem em Jesus como Senhor e nem muito menos Salvador. Entendeu? Vamos para frente. Eles não creem no sacrifício vicário de Cristo. Eles não creem que você é salvo por causa de Cristo, por causa do sacrifício de Cristo. Entendeu? Então vamos lá, mais para frente. Para eles, Cristo não morreu pelos seus pecados, porque não existe pecado. Para eles não existe doença. Entendeu? É interessante, né? Manda eles ir lá no pronto-socorro. É só ir lá, né? Entendeu? Agora então vejamos o que a Bíblia diz, irmãos, sobre o não existir pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está, então a Bíblia já condena eles. Ok? E qualquer um que diz que não tem. Ó. Olha outro texto, 1 João 1,10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Ok? Então eles dizem isso, ó. Não existe pecado. Aí você olha para a Bíblia, já tinha um pessoal, aí você vai ver, irmão. Nada é novo. Salomão já disse isso lá atrás, né? Há quantos anos? Não existe nada novo debaixo desse sol, irmão. Às vezes é só a veste que é diferente, mas por baixo é a mesma coisa, ó. Então você vê, lá em 1 João já tinha um pessoal dizendo, anunciando esse negócio. Não existe pecado. Porque se existir pecado não existe perdão. Entendeu? Aí João vai combater. Não, existe pecado, mas também existe o perdão. Ok? Então vamos lá. Outro, sobre Cristo não morreu pelos seus pecados, que eles dizem. 1 Coríntios 15, 3 diz assim, ó, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, ou conforme a Escritura. 1 Timóteo 1,15 diz, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal, ok? 1 Pedro 2,24 diz, carregando ele mesmo é Cristo, em seu corpo, sobre o madeiro, né, lá na cruz, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Então a Escritura coloca a nossa salvação, o nosso perdão, a nossa purificação, tudo em Cristo, por causa de Cristo. Se você for dar uma olhada, por exemplo, em Efésios, irmãos, vai aparecer muito isso, ó, essa preposiçãozinha em Cristo. Tudo em Cristo, tudo é por causa de Cristo. Aí vem um grupo dizendo, não, Cristo não serve. Então aí é para a gente ficar esperto, e é por isso que a gente está estudando aqui, quem é Jesus para os grupos, ok? Beleza, já ouviu falar nesse outro grupo aqui, ó? Jesus na ordem Rosa Cruz. Isso é antigo. Para eles, a divindade de Cristo é rejeitada. Lembra que eu falei para vocês, irmão? Os grupos ou rejeitam a divindade ou a humanidade. Então, qualquer grupo que não tem Jesus como Deus, que se tornou homem, ou Deus que se encarnou,
o divino, humano, você já pode sair fora, ok? E aí a gente está estudando isso. Ou o grupo rejeita a humanidade, ou ele rejeita a divindade. Ou ele rejeita, ou ele aceita só a divindade e rejeita a humanidade, ou aceita a humanidade de Cristo, mas rejeita a divindade. E a maioria aceita a humanidade. Aí tem ele como um filósofo, como um líder, como um profeta, como um bom exemplo, entendeu? Então, na humanidade, a maioria dos grupos até que aceitam, mas rejeitam a divindade. E lá em João, era o contrário. 1 de João e também no Evangelho. Alguns rejeitavam a humanidade de Cristo. Entendeu? Então a gente precisa entender isso aqui, ó. Então, para Rosa Cruz, Jesus não é divino, irmãos. Há uma distinção entre Cristo e Jesus. E Jesus que diz, não era os mesmos, né? Portanto, Cristo não era Jesus, nem o Filho unigênito de Deus. Entendeu? Então, tem vários grupos que têm essa ideia de que Jesus e Cristo não é o mesmo. Aí é uma falta só de entendimento, irmãos. Porque o nome de Jesus é só Jesus, ok? Mas Jesus, ele foi considerado para os gregos como o Cristo, que a palavra Cristo no grego significa apenas o ungido de Deus. Para os judeus, Jesus é o Messias, que é também a tradução hebraica, o ungido de Deus. Então, os grupos, tanto grego como judeus, esperavam o ungido. Mas na língua grega, o ungido é Cristo, e na língua hebraica, o ungido é o Messias, ok? Por isso, já coloque isso na sua cabeça. Quando aparece lá, aí você vai ver. Quando está num contexto judaico, eles vão dizer, achamos o Messias. Agora, quando está no contexto grego, sempre vem Jesus, vírgula, o Cristo. Entendeu? Aí, ao passar do tempo, aí já emendou Jesus Cristo. E aí ninguém mais tinha dúvida de que Jesus era o Cristo esperado, ou o Messias esperado, ou ungido esperado. Ok, gente? Ele era apenas um homem, muito evoluído espiritualmente para eles, ó. Beleza? Como ensinam nas ciências ditas místicas e esotéricas, o Espírito de Cristo entrou no corpo de Jesus quando o próprio Jesus o desocupou. Segundo ainda os ensinamentos dessa fraternidade, Jesus Cristo, assim como Gautama Buda, foi um espírito que entrou na cadeia da evolução humana. A fraternidade Rosa Cruz não reconhece a Jesus Cristo, não aceita seu sacrifício pelos nossos pecados e troca a ressurreição pela reencarnação. E aí você vai ver que na verdade eles são espírita kardecista. Assim como a Legião da Boa Vontade também é. Não é como a gente já viu. Ok, gente? Então veja, interessante isso. Ó. Também ensinam salvação, que é para eles a evolução, né? Fora de Cristo. Ensina que o homem, através de várias reencarnações, terá uma perfeição progressiva que resultará numa evolução cósmica até quando não necessitará mais reencarnar. E aí, então, você fecha que, na verdade, a ideia deles é a mesma ideia do espiritismo kardecista. Entendeu? E aí é interessante, né? Se o homem vai evoluindo, né? Por que esse tanto de tempo, em vez da a nossa sociedade melhorar, cada dia piora, né, gente? E vai piorar ainda mais. Então é uma pergunta que
eles têm que responder, né? Aconselha seus membros a prestar serviços altruístas para a sua evolução. Dizem, a nossa felicidade futura depende do que façamos hoje pelos outros, bem como a nós mesmos. Então, na verdade, eles colocam salvação em quem? Em si, nos seus méritos. Ok? E aí já tira Jesus de cena, porque Jesus para eles não salva. Perceba então que a ordem Rosa Cruz é oposta à pessoa e obra de Jesus. É oposta à salvação pela graça. E a Bíblia inteira vai dizer que é pela graça. Nós somos salvos pela graça e não por obras, né? Para que ninguém se glorie. Entendeu? Porque pela graça sois salvo mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Não de obra para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, verso 8 e o 9 diz isso, ok? Beleza, gente. Olha só agora quem é Jesus para a igreja local ou árvore da vida. Ah, já ia falar, né? Só para você ficar esperto. Tem uma pertinho aqui de nós. Olha só olha como é difícil, irmãos. Por isso que a gente tem que ficar esperto com a roupagem. Entendeu? Porque olha só, quando você entra nos sites dos caras, vê quem é, eles dizem isso aqui, ó. Jesus, ó, o único nome que ostentamos e honramos é o nome do Senhor Jesus. Aí você fala, que maravilha, né? Beleza. Essa é a declaração deles, irmão. Entendeu? E é por isso que confunde. É por isso que atrai, é por isso que, né? Entendeu? Então tem que lembrar, ó. Afirma ainda, ó. A igreja local é um grupo de crentes que são os membros vivos de Cristo, que não pertence a nenhuma denominação. Aí já tem um problema. Porque na hora que você forma um grupo, irmão, você já é uma denominação. Pode não ter nome. Mas aí eles têm nome, porque é a igreja local ou a igreja árvore da vida. Então, para aí. Entendeu? Olha só como que eles mesmos se contradizem. Então, isso é o que eles dizem, ó. Mas agora vejamos quem é Jesus para eles. Quando o Filho se encarnou, ele foi corrompido por Satanás. Quando Deus se encarnou como homem, o tipo de homem que ele se vestiu era um homem corrompido por Satanás. Ué, parece que a gente já viu outros grupos falando a mesma coisa, né? Agora, é interessante o que a Bíblia diz, ó. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Cadê a corrupção aí? Cadê o Satanás? Então, tem alguma coisa estranha, irmãos. Eu lembro que uma vez, a Valnice Milhomes, que tinha aquele negócio de... Aí ele foi dar uma palestra, eu era seminarista, e o pessoal às vezes não gosta de seminarista, que o bicho é atrevido, né? E aí, rapaz, ela fez uma palestra e colocou o diabo como o bambambam da coisa. E aí a gente estava com uma turma de seminaristas, nós levantamos lá e fizemos a pergunta, mas e Deus onde que está nesse negócio? Quem é que está controlando? Até Satanás é servo dele, irmão. Para aí, não vamos dar tão poder e crédito para Satanás. Vamos maneirar aí, né? Vamos colocar ele no seu devido lugar. Então, olha só. Então, eles dizem aquilo, mas a pergunta para nós, que a gente tem que fazer isso. Tornou-se Jesus um homem corrompido por Satanás ao se tornar humano? Não era Jesus santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, como diz Hebreus 7, 26 a 28? Então, por isso que a gente, quando vê alguma declaração, alguma afirmação, nós temos que ir para a Escritura,
se ela não passar pelo crivo da Escritura, irmão, nós não podemos dar crédito para isso, ok? Por isso, irmãos, que eu estou falando aqui faz hora para vocês, ó. A coisa é sorrateira. A Bíblia coloca essa palavrinha assim, ó. É sorrateiramente, sutil, é com argumentos bem elaborados. Então, é por isso que a exortação da Bíblia, principalmente Jesus e seus apóstolos, dizem assim, ó, gente, acautelai-vos. Aí a gente já aprendeu que acautelar é prestar muita atenção nos pormenores da coisa. Por isso que a gente tem que prestar atenção. Ó. Característica de seita, irmãos, não é que eles rejeitam Jesus no todo. Não é. Eles vão pregar Jesus, mas um Jesus que não combina com Jesus da Escritura. Entendeu? Então, por isso que a gente tem que ficar atento. Ó. Então, olha só esse texto aqui de 2 Coríntios 11, 3 a 4. Ó. Assim, este Jesus pregado pela igreja local, não é o Jesus que conhecemos na Bíblia, mas outro Jesus, um Jesus corrompido e arruinado por Satanás. 2 Coríntios 11, 13 e 4, vamos dar uma lida aí só para a gente ver que a Bíblia vai contra eles, irmãos. Vai mostrar exatamente ao contrário. Olha lá, ó, 2 Coríntios capítulo 11. Vamos lá só para a gente conferir. A gente tem que conferir com a Escritura. O que a Escritura diz, irmão? 3 a 4. Olha o que Paulo estava orientando lá os irmãos, que estavam se deixando enganar por um monte de coisa. Ele disse, ó, mas receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se afaste da simplicidade e pureza devidas a quem? A Cristo. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerás. Então, queridos, nós precisamos passar todas as coisas pelo crivo da Escritura. E a Escritura está sempre nos exortando, dizendo, gente, muita gente vão dizer, olha um Cristo ali, olha lá. Ele olha, não acreditei nesse negócio. Entendeu? Então, por isso que a gente está aqui trabalhando essas coisas. Não se pode dar outra designação a esse ensino, irmão, senão heresia de perdição. Se eu não creio que Jesus salva-me, que é o sangue, o sacrifício dele, que foi cravado lá por mim, que o sangue é que me purifica, o sangue de Cristo, então eu tenho que rejeitar, porque esse é um grupo herético, ok? Beleza, vamos para frente. Para eles a verdade não está em Jesus, irmão, mas na sua organização, e Efésios vai dizer o contrário. Afirma que todas as igrejas apostataram e que somente ela possui a verdade e que é livre de todo e qualquer vínculo denominacional. Para eles, a mãe das prostituições é a igreja apostólica, ou apóstata, a igreja romana. E olha agora, as prostitutas, as suas filhas, são as igrejas evangélicas. Se você entrar em qualquer outra coisa, fora a igreja local, irmão, daquela cidade, entrará numa divisão. Aí eles colocam entre parênteses, por exemplo, igreja batista, presbiteriana, metodista, Assembleia de Deus, comunidade evangélica, etc. Então, qualquer grupo que você entrar, evangélico, você está entrando em grupo errado. Né? Tem que entrar neles. Aí, mais uma vez, isso é característica de seita. É que você só é salvo estando no grupo deles.
fora do grupo deles não há salvação. Então, qualquer grupo que bate no peito e diz salvação só existe aqui, esse é o sinal já vital para você. Então, preste atenção, né? Então, é qualquer grupo. É isso que eu estou querendo mostrar para você. É qualquer grupo que não tem Jesus como Jesus da Bíblia, que não tem a Bíblia como autoridade máxima, que salvação não é pela graça, e que salvação só encontra no grupo dele, meu querido, isso já está bem claro que você tem que vazar dele, ok? Beleza, gente. Ó, até agora, eu trabalhei só grupo fora, né? Agora, gente, é outro cuidado aqui, ó. A gente vai ter que prestar muita atenção nos grupos que estão dizendo que são evangélicos. Não é porque a característica dos falsos é que eles estão dentro, estão no meio. Não é? Agora a gente vai ver isso. Então vamos ver quem é o Jesus, quem é Jesus para os neopentecostais, irmãos. Até mesmo alguns que se dizem evangélico promovem um Jesus diferente. Então vamos lá. Na internet tem um artigo assim, ó. Por que deixei o pentecostalismo? Aí ele vai dizer, ó. Porque, na verdade, o neo, né? Porque o neopentecostalismo prega um outro Jesus e um outro evangelho. Porque o neopentecostalismo vai além do que está escrito na Bíblia. Suas práticas e doutrinas estão em parte em experiências, né, visões, sonhos, revelações extra-bíblicas, né? Então, e aí, olha, por causa dessas coisas, irmãos, de um Jesus que é completamente diferente. Então, por exemplo, você vai ver, ó, todos os grupos neopentecostais, o Jesus sozinho não é suficiente. Já perceberam? É Jesus mais 7 semanas, não sei do que. É Jesus mais uma campanha. Aí você vai vendo que tudo isso é artifício para atrair as pessoas e para manter as pessoas no grupo. Então ali perto de casa tem uma igreja que no começo do ano eles sempre começam uma campanha, né? Então é a campanha dos 12 meses. Aí, meu amigo, você vai ficar o ano inteiro, né? Então, ó, qualquer grupo que Jesus sozinho não é suficiente, irmão. Se eu preciso de Jesus, mais sabonete, Jesus, mais lencinho, mais fronha, mais martelinho. Aí tem uma série de objetos, né? Copo d'água, galão de água, não sei o que, ungido, não é? Aí, lembra quando a gente trabalhou unção aqui nas quintas-feiras? Tem um monte de gente vendendo vários tipos de unção. Então, cuidado com isso. Olha só, gente, outro site diz o seguinte, ó. Se Jesus fosse neopentecostal, não diria que no mundo teria aflições, mas diria que teríamos sucesso, honra, vitória, sucesso de novo coloquei, né? Riqueza, prosperidade e honra e etc. Ok? Mas o Jesus da Bíblia não engana ninguém, né? O Jesus da Bíblia vai dizer assim, meu querido, você vai ser perseguido, você vai passar por aflição, você vai ter necessidade, né? Então, e aí, gente, você começa a ver até os ímpios avacalhando com o nome de Cristo por causa dessas coisas. E aí, quando você vai olhar para a Bíblia, não é para escandalizar a Bíblia, porque a Bíblia já falou isso há muito tempo. Olha só, 2 de Pedro, vamos abrir lá só para você ver um negócio interessante, para você não se escandalizar, irmãos. 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1 até o verso 3. E aí, 2 Pedro, capítulo 2, verso 1 ao 3. Aí quando você olha para esse texto aqui, parece que Pedro estava escrevendo hoje. Olha o que ele diz, irmão. Estão comigo aí, ó? Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão,
dissimuladamente. Aí Paulo vai usar uma palavra assim, sorrateiramente, né? Heresias destruidoras, até o ponto de quê? De renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Está vendo? Então, por causa desse pessoal, é que tem chacota com o nome de Cristo, com o nome da igreja de Cristo, né? Esse pessoal traz problema para o evangelho. Então, gente, já está aqui, ó. E o verso 3. Também movido por avareza. Avareza é o quê, irmão? Gente que gosta de dinheiro. Gente que ama o dinheiro. Que faz tudo por causa de dinheiro. Isso é avareza. Ok? Farão, olha assim, ó, também movido por avareza, farão comércio de vós. Aí disse, com palavras fictícias. Ok? Aí diz um negócio para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Então, eu li esse texto só para chamar a atenção para isso, ó. Porque você vai ver alguns sites, e aí às vezes as pessoas não são nem crentes. Às vezes estão avacalhando com a gente, né? Por causa disso, é por isso que ele diz, esse site diz o seguinte, ó. Se Jesus fosse neopentecostal, não diria que no mundo teríamos aflições, mas diria que teríamos sucesso, honra, vitória, riqueza, prosperidade e assim por diante, né? Outra coisa que ele diz, se Jesus fosse neopentecostal, o texto seria assim, ó. Mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um pobre entrar no reino dos céus, né? Ó, se Jesus fosse neopentecostal, de forma alguma teria entrado em Jerusalém montado num jumento, mas teria entrado numa carruagem real, toda trabalhada em pedras preciosas, com Pôncio Pilato, Herodes e a cantora Maria Madalena cantando hinos de vitória, liberando a bênção sobre Jerusalém, e o povo não receberia declarando hosana, mas marcharia atrás da carruagem, enquanto os apóstolos contaria quantos milhões de pessoas estavam na primeira marcha para Jesus. Então vamos lá. Se Jesus fosse neopentecostal, irmão, nunca teria dito, né? Dito, para carregarmos nossa cruz, perdemos nossas vidas para ganhá-la, mas teria dito que nascemos para vencer e que fazemos parte da geração de conquistadores e que todos somos predestinados para o sucesso, e no final gritaria, receba, né? Se Jesus fosse pentecostal, não teria curado o servo do centurião de Cafarnaum à distância, mas o mandaria levar o tal servo em uma das suas reuniões de milagres, e lhe daria uma toalhinha ungida para colocar sobre o seu servo durante 7 semanas. Aí sim, ele seria curado. Aqui tem outra mais coisa bacana. Se Jesus fosse neopentecostal, não teria multiplicado pães e peixe, distribuído de graça para o povo. De jeito nenhum. Na verdade, o pão ou o peixe seria adquirido através de uma pequena oferta de no mínimo 50 dracmas, e quem comesse o tal pão ou peixe milagroso seria curado de suas enfermidades, né? Jesus nunca teria dito para os apóstolos, ó, é vocês que têm que cuidar dessa multidão, cara. Até da alimentação é vocês, então vamos ver o que a gente tem por aí, né? Entende? Então, é uma doidura, irmão. Ainda tem outra. Se Jesus fosse neopentecostal, jamais teria dito, no caso de alguém bater em uma de sua face para darmos a outra. Ele certamente teria mandado que pedíssemos fogo consumidor do céu sobre quem tivesse batido, pois ai daquele que tocar no ungido do Senhor, né? Certamente, se Jesus fosse neopentecostal, irmão, não sofreria tanto, nem morreria por mim, nem por você. Ele estaria preocupado com outras coisas, ainda bem
que ele não era neopentecostal. Né? Mas por que o pessoal faz isso, irmão? Por causa desses negócios aqui, ó. Os chamados pregadores do movimento da fé e da prosperidade promove um Jesus que não é suficiente e que foi materialmente próspero. Então eu vou trazer alguns nomes aqui, ó. De acordo com o evangelista, ó, isso aqui é interessante. A maioria das heresias, irmãos, infelizmente surge nos Estados Unidos e vai sendo levada para outros lugares, né? Então, olha só, esse evangelista aqui, ó, chamado John Avanzini, cujas roupas chiques refletem o seu ensina que Jesus vestia roupas de marcas, uma referência à sua capa sem costura, semelhante às vestidas por rei e mercadores. Então, para ele, e aí ele vai defender o seu paletó italiano de mais de trocentos mil dólares, né? Aí vai dizer, não, mas olha para Jesus, olha a túnica de Jesus, entende, gente? Então é complicado. Quer ver outro? Ó? Usando uma argumentação distorcida, né? Então é isso. Quer ver? Esses camaradas todos são lá dos Estados Unidos também. Ó. Um pregador de sucesso chamado Robert Tilton, né? Declarava que ser pobre é pecado. E já que Jesus não tinha pecado, então, obviamente, ele deveria ter sido extremamente rico. Olha a lógica dele, ó. Se pobreza é pecado, e Jesus não tem pecado nenhum, logo, Jesus era riquíssimo. Olha esse camarada aqui, ó. O pregador da confissão positiva, Fred Prince, explica o seguinte, que dirige um Royce, né? Simplesmente porque está seguindo os passos de Jesus. Olha esse camarada aqui, ó. Ele sustenta a ideia de que pelo fato de terem tido um tesoureiro, né, Judas, Jesus e seus discípulos deveriam ter muito. Para precisar de um tesoureiro, irmão, é muita grana que o camarada tinha. Vamos ver outro, ó. O movimento da fé, irmãos, e das igrejas psicologizadas, além de pregar um Cristo materialmente rico, ensina que Cristo não consumou sua obra na cruz. E aí vai contra aquilo que a Bíblia diz, porque a última palavra de Jesus, irmão, é o quê? Está consumado. Ou seja, tudo que Jesus veio para fazer, ele terminou. Ele não precisa da ajuda de seu ninguém. Entendeu? E aí é outra coisa que sempre os líderes desses movimentos heréticos vão dizer, é que Jesus apareceu e chamou para terminar a obra que ele não deu conta de terminar. Entendeu? E aí você já começa a ter uma coisa interessante. Ó, e aqui, irmãos, eu vou colocar uma figura agorinha, e aí vou explicar por quê. Ó. Por exemplo, Kenneth Hagin e Kenneth Copeland proclamam um Jesus que desceu ao inferno e foi torturado por Satanás, a fim de completar a expiação pelos pecados dos homens. Olha que doidura, né? Aí eu coloquei aqui os camaradas, ó. Esse aqui que é o Kenneth. Esse Kenneth Hagin, irmãos, eu coloquei esses dois aqui, porque esses dois são discípulos de Kenneth Hagin. E aí todo mundo conhece aqui o Benny Hinn e o R.R. Soares. Aqui que nós precisamos atentar, irmãos. O R.R., o pessoal tem uma ideia do R, assim, né? Do pessoal o menos perigoso, né? E aqui está o mais perigoso, porque ele é sorrateiro, os outros já é descarado. E o R.R., ele é discípulo desses dois aqui.
Você pode prestar atenção quais são os livros que ele lá no programa dele lá, quais são os livros que ele orienta para o pessoal comprar. Faz propaganda no negócio. Preste atenção. Entendeu? Entendeu? Então, ó, olha o que aí Colossenses, irmão, vai contra aquela ideia lá do Kenneth Hagin e do outro, ó, que Jesus teve que, depois da cruz, lá no inferno, ser torturado por Satanás para depois completar. Para aí, irmãos. Olha o que a Escritura diz, ó. Colossenses 2, 13 a 15, ó. E a vós outros que estavam mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, ou pecados, né? Estando cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando aonde? Na cruz. Não foi depois da cruz. Ok? Até porque se ele fosse fora da cruz, naquele período que ele esteve morto, ele não poderia nem dizer para o Satanás que ele foi vitorioso, porque ele tinha morrido e não tinha ressuscitado, entendeu? Então tem que lembrar, ó, e despojando os principados e as potestades, publicamente o expôs ao desprezo, triunfando deles aonde? Na cruz. Aí o camarada diz o quê? Que Jesus desceu ao inferno e foi torturado por Satanás lá. Que é isso? Que heresia doida essa aí, irmão? Entendeu, gente? Então, ó, essa é uma das interpretações mais doidas que eu já vi. Porque alguns falam o seguinte, que Jesus foi lá, pegou Satanás, enforcou o pescoço de Satanás, etc. Agora isso aqui vai dizer que foi Satanás que fez com Jesus, torturou Jesus lá. Não é? Então, é muito mais maluco essa ideia deles aí, ó. E a Bíblia inteira vai mostrar, gente, que Jesus venceu na cruz, perdoou o nosso pecado, foi na cruz, tudo foi na cruz. Ele levou os nossos pecados carregando aonde? No madeiro, lá na cruz, tudo é na cruz. Entendeu? É por isso que Paulo vai ter essa ideia de que, Paulo tinha uma ideia diferente, aí quando ele entende, agora tudo é a cruz. Ele se gloria na cruz, porque foi na cruz que Cristo fez todas as coisas por nós. É por isso que lá na cruz é que ele diz o quê? Está consumado. Tudo que veio fazer, ele fez. Ok, irmão? Beleza? Então, olha só. Conclusão. Se alguém ensina alguma outra doutrina que não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contenda de palavra, das quais nasce inveja, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, ou a piedade é fonte de lucro, né? Aí, 1 Timóteo vai dizer, apartai dos tais, ou apartai desses tais, apartai desses também, aqueles que vêm com piedade. Tem que atentar para isso, irmão, ok? Tomemos uma firme posição contra aqueles que dentro da igreja visível negam a autoridade da Bíblia ou distorcem a fé original anunciada por Cristo e pelos apóstolos, repudiando seus ensinos e anatematizando-os, né? É de anátema ali, de maldito, né? Ok, gente? Por isso, muito cuidado. O apóstolo Pedro alertou, mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou. Né? Qualquer que nega o filho não tem um pai e é chamado de um anticristo e mentiroso. 1 João 2, 22 a 24.
Cuidado para não cair nas armadilhas das seitas. Por isso, informe-se, leia, examine a Bíblia, conheça Jesus e confie nele. Ele é suficiente. Confie no Jesus da Bíblia. Porque o Jesus que não conforma com o Jesus da Bíblia é um outro Jesus, é um outro evangelho. Por isso que Paulo, e mesmo que um anjo apareça aí, você não pode aceitar esse negócio. Ok? Então a gente precisa ficar atento, ficar aí apercebido, né? Cuidado, preste muita atenção nos detalhes, né? Porque é o detalhe que vai fazer a diferença. Se a gente não atentar para o detalhe, você pode estar num grupo que não é de Cristo, não do Cristo da Bíblia, né? Ok? Tudo certo? Aí a gente continua na próxima.